Olá, você está no canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou ensinar este lindo cesto ou cachepô em formato de xícara em crochê. Eu me chamo Luciana Miller, já se inscreve no canal e assista ao vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Para fazer esta xícara, que é um cachepô ou um cesto, eu vou utilizar o Barroco Max Color número 4, da cor Coral Vivo, e agulha de crochê número 3,5. Vamos iniciar então com o anel mágico. Coloco o fio sobre o dedo, dou uma volta no dedo, passando a segunda volta atrás da primeira. Introduzo a agulha por baixo da primeira e puxo a segunda. E aqui já tiro do dedo, ficando os dois lados, os dois fios na mão esquerda. Faço uma correntinha e 7 pontos baixos dentro do anel. Faço até o quinto, fecho o anel até encostar um lado no outro. E aqui faço mais 2, completando os 7. Eu não fecho o anel mágico e já sigo fazendo a segunda carreira. Então, faço o primeiro ponto da segunda carreira, entre aquela primeira correntinha e o primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Aqui eu já coloco um marcador, que no meu caso aqui é um pedacinho de fio. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Faço mais um ponto dentro desse mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer a segunda carreira com 14 pontos baixos. Então, já fiz 2 aqui, agora mais 2 em cada ponto de base, totalizando 14 pontos baixos. Então, fiz aqui os 14 pontos com os aumentos, cheguei novamente no primeiro ponto que tá marcado. Faço esse próximo ponto direto. E já coloco a marcação nele novamente. Ele sempre vai ser o primeiro. E faço um ponto baixo e no próximo faço um aumento, 2 pontos baixos. Aí novamente um ponto baixo. 2 pontos baixos. Faço assim até o final da carreira. Na próxima carreira, eu queria só falar aqui que pra gente contar, a gente sempre deve contar os pontos. A gente conta aqui em cima na correntinha, ó, então, esses pontos baixos. Então, aqui essa carreira ficou com 21 pontos. E também o amigurumi a gente vai fazendo em espiral, por isso que eu não fiz aqui a união dos pontos com ponto baixíssimo e daí fazendo uma correntinha para subir a carreira. No amigurumi a gente já faz tudo direto em espiral. Então, cheguei novamente aqui no ponto, tiro o marcador, por isso que a gente tem que colocar o marcador. Tiro o marcador, faço esse primeiro ponto, ponho o marcador de novo. Dá para comprar aqueles marcadores de plástico coloridinhos, que também talvez melhor que marcar com fio. E aqui eu faço 2 pontos baixos, então já fiz o primeiro que tá marcado. Faço mais um,
Daí no próximo faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo. Nos dois próximos, um ponto baixo em cada um. No próximo, um aumento. E assim eu faço a carreira toda. Então essa carreira ficou com 28 pontos. Agora eu vou fazer a outra carreira, que vai ser, tiro aqui novamente, faço esse primeiro ponto. Nunca pode esquecer de colocar esse fiozinho, porque senão a gente se perde, aonde que é o início da carreira. Fiz o primeiro, agora faço mais 2 pontos baixos. Então faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui no próximo, um aumento. Três pontos baixos. No próximo, um aumento. Então aqui foi bom que terminou o fio. Eu vou mostrar como que eu vou emendar o fio e também como fecha o anel mágico. Eu sempre remato com uma agulha mais fina e no ponto baixo é bom usar uma agulha bem fininha, porque ele é bem apertadinho. Cada um tem o ponto de um jeito, né? Mas o meu é bem apertado, o ponto baixo. Então passa em alguma laçadinha ali e passa o fio por dentro. Aí puxa bem e dá para arrematar mais em alguns pontos para ficar bem firme, porque o anel mágico pode abrir. Então isso é bem fácil. Assim é bem fácil. E aqui dá pra deixar, porque isso aqui fica pra dentro até, dá pra deixar aqui, ou cortar um pouquinho mais curto. Já tá bom. E aqui pra emendar o fio, vou fazer esse ponto aqui, que tem o fiozinho. Então, terminei aqui. Em vez de deixar nessa primeira laçada, eu tiro essa laçadinha e deixo nessas duas laçadas, não termino o ponto. Aí aqui já coloco o próximo fio, fecho essas duas laçadinhas com o novo fio, que no caso aqui é da mesma cor. E aí sigo. Aqui eu faço o primeiro ponto. Puxo aqui bem e já marco. Tenho que puxar todos os fios para ele ficar bem certinho. E faço 4 pontos baixos, então um já fiz, que é o primeiro, que tá marcado, 2. E aí no quinto ponto eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo ponto baixo. Aí novamente 4 pontos baixos. E no quinto um aumento. Faço assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira e a carreira ficou com 42 pontos. Agora eu faço 5 pontos baixos e um aumento. Eu queria mostrar aqui que esse círculo
ele está ficando, e todos ficam assim, com essas pontinhas aqui, porque nesses lugares é onde acontecem os aumentos, em todas as carreiras, sempre nesses lugares. Para que esse círculo fique bem arredondado, que não tenha essas quebrinhas aqui, dá pra gente modificar o lugar dos aumentos, só que a gente tem que gravar isso, não pode esquecer que tá modificando. Então aqui, esse último aqui ainda é um aumento, então eu vou fazer isso, essa diferença só a partir daqui. Então aqui é o primeiro ponto, tiro o fio, faço um ponto, já coloco o fio de novo. Isso é sempre igual. Coloco o fio de novo e aqui eu faria 5 pontos baixos e um aumento. Só que para modificar, eu vou fazer um aumento. Eu fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento aqui. E mais 4 pontos baixos. Então, eu tô modificando o lugar dos aumentos. Agora eu faço um aumento aqui e continuo fazendo dessa forma, porque daí os aumentos não vão ficar mais no mesmo lugar. Um aumento, agora 5 pontos baixos. Faço aqui novamente o aumento, já ficou fora da linha do aumento das outras carreiras. E assim ele vai ficar arredondado. Então eu vou fazendo, e assim agora eu posso fazer sempre 5 e um aumento, 5 e um aumento. Só o primeiro que eu mudei para fazer o aumento no lugar diferente, e aí consequentemente os outros mudam sozinho. Então essa carreira já tá ficando um pouquinho mais arredondada, a próxima já vai ficar mais arredondada ainda. Essa carreira ficou com 49 pontos. Agora nessa carreira, que é a última do fundo, eu posso fazer como eu fiz até na carreira de baixo, que aí o aumento já vai ficar numa posição diferente. Então eu tiro o fio aqui, faço aqui um ponto baixo, já coloco o fio. Fiz um, então faço 6 pontos baixos e agora faço um aumento. Ele está fora do aumento da carreira de baixo. Já vai ficar mais arredondado ainda. Então novamente faço 6 e 6 e no próximo um aumento. Assim eu faço até o final da carreira, e essa carreira vai ficar com 56 pontos. Então essa carreira com 56 pontos é a última carreira da base. Agora nós vamos começar na lateral, fazendo novamente uma carreira com 56 pontos. Então não tem aumento nenhum nessa próxima carreira. Faço aqui o primeiro ponto baixo, já coloco o fio aqui novamente, e assim eu faço mais uma carreira, mas essa carreira já é lateral, portanto ela não tem mais aumentos, porque ela vai fechar agora. Então só fazer uma carreira normal em pontos baixos. Então eu fiz aqui a carreira com 56 pontos baixos. Agora eu vou fazer
17 carreiras, então da segunda carreira até a 18ª carreira da lateral, porque essa aqui já é a primeira da lateral, eu vou fazer o ponto baixo centrado. Então eu tiro aqui o fiozinho e faço o ponto baixo, em vez de fazer no lugarzinho aqui que a gente costuma fazer. Agora a gente vai fazer no centro do V do ponto baixo. Então o ponto baixo é um Vzinho, né? Aqui bem no centro a gente vai colocar o primeiro ponto. Então vai ficar bem certinho um V embaixo do outro, diferente daqui que ele fica um pouquinho na lateral. E nesse aqui a gente já coloca. Posso colocar bem no meio dele, do V, o fiozinho, em vez de colocar naquela lateral que a gente sempre coloca. Então, eu coloco ali o primeiro e faço, em vez de fazer aqui onde normalmente fazemos o ponto baixo, a gente faz bem no centro do V. Um ponto baixo normal. E também essas 17 carreiras sem aumento, porque a xícara já vai fechando. E a gente vai perceber que com esse ponto baixo centrado, vai ficando mais grosso, mais espesso aqui. É bom para a lateral da xícara porque faz com que ela fique bem firme. Ainda mais para colocar um vaso dentro. Então, a única diferença é essa, fazer bem no centro. Então, quando a gente introduz a agulha aqui no centro, lá atrás ela sai mais embaixo. Não sai bem na pontinha quando colocamos naquele lugar que normalmente se coloca a agulha no ponto baixo. Então, ela sai mais embaixo e isso faz com que o ponto fique duplo. E fica um trabalho mais encorpado. Então, é só essa a diferença. Nas próximas carreiras a gente sente bem que tá mais encorpada aqui essa segunda parte. E já vai fechando, só que fecha pra fora, né? Então, agora 17 carreiras, sem fazer subida aqui como vínhamos fazendo antes, só em espiral, por 17 carreiras. Então, terminei as 17 carreiras em ponto baixo centrado, já ficou bem fechadinha, ficou bem alta também. Agora, na 19ª carreira da lateral, eu vou tiro aqui o fiozinho, faço um ponto da mesma forma que nas outras carreiras, mas ainda centrado o ponto. Agora vai até o final centrado. Aí coloco o fiozinho aqui já, de volta. Esse fiozinho, lembrando só, é pra gente lembrar, pra gente sempre ver onde que tá começando a próxima carreira, pra poder ficar mais fácil de contar e tudo, né? Até aqui a gente vê a diferença, aonde começa o ponto baixo centrado e aonde ainda era outro ponto. Então, a partir daqui a gente sabe que esse é o primeiro ponto da próxima carreira. Então, fiz o primeiro ponto, eu vou fazer mais 2, então, ao todo 3 pontos baixos centrados. E um aumento. Como que é o aumento no ponto baixo centrado? A gente faz um ponto baixo onde a gente fazia o ponto baixo normalmente, que é aqui do ladinho do ponto. Faz um ali e um centrado novamente. Isso aqui é um aumento do ponto centrado. A gente não precisa fazer 2 dentro do ponto
do centro do ponto. A gente faz um onde a gente fazia normalmente ponto baixo e um dentro do ponto. Então, aí depois, novamente, mais três pontos baixos centrados. Esse ponto fica mais durinho para introduzir a agulha no meio do ponto. Fiz 3, agora aqui mais um aumento, então faço um aqui, normal, e um centrado, aí aumenta. E essa carreira agora, todas essas carreiras até aqui ficaram com 56 pontos, agora essa vai ficar com 70 pontos. Então essa carreira eu faço toda ela assim, fiz o aumento, mais 3 pontos centrados. Então eu fiz os aumentos aqui na lateral, não esquece de contar para ver se agora tem 70 pontos. Essa carreira é bom contar aqui pela lateral, porque daí a gente conta bem certinho esse, e eu comecei contando aqui onde eu terminei, ou conta em cima normalmente, ou conta pela lateral, que daí tu enxerga bem esse ponto centrado e o pontinho do lado, que é o aumento. Mas também dá para contar em cima. Daí essa carreira então ficou com 70 pontos. Aqui nas carreiras de 56 eu também, em algumas carreiras eu contei para conferir se ainda estava com 56, porque às vezes a gente aumenta aqui na hora de passar para a próxima carreira. Então agora as próximas carreiras eu vou fazer, tiro o fiozinho aqui novamente. E aqui tudo ponto centrado novamente, por mais 4 carreiras sem aumento. Então vou fazer agora 4 carreiras em ponto centrado, sem aumento. Então eu terminei aqui as 4 carreiras, agora vou fazer um acabamento, mas aqui eu puxo aqui o fio. E posso colocar ele aqui no meio do ponto de baixo, onde eu tinha o fiozinho dourado, para dar um acabamento aqui, ficar praticamente da mesma altura. E aí remato aqui dentro. Pode ser com uma agulha de crochê ou com uma agulha de tapeçaria mesmo. Só ir passando aqui para dentro de uns pontos. Posso passar por dentro da laçadinha para prender bem. Fica bem fechadinho. Deixar para dentro, depois dá para cortar. E agora aqui vou fazer um acabamento com esse fio dourado, fio encanto da cor ouro. Vou começar em qualquer lugar aqui fazendo também com o ponto centrado. Posso começar em qualquer pontinho. E o acabamento vai ser, coloco o fio. Aí faço uma correntinha, que é um ponto baixo, e mais uma, que é um espaço entre um ponto baixo e outro. Daí eu pulo um ponto centrado, coloco no próximo. Um ponto baixo no próximo. Faço uma correntinha. Pulo um ponto, coloco no próximo. Faço uma correntinha, pulo um ponto, coloco no próximo. Então fiz todo o acabamento. E aqui vou fechar a carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo
aqui nesse primeiro ponto, dentro desse primeiro ponto. Aí só cortar o fio e rematar. Esse aqui é bom passar por dentro, porque o fio é bem liso. Então, para soltar é fácil. E aí eu remato com uma agulha mais fina do que aquela que eu tô trabalhando. E posso rematar aqui em cima, pro lado, mais pro lado avesso, mais em cima da correntinha do ponto. Passo um desse lado. Um para cada lado. Aí o fio fica aqui para dentro, né? Bem encostadinho aqui na lateral. Um para cada lado. Pego só na alça de trás da correntinha do ponto. Depois eu corto. E agora vamos começar com o fio Maxi Color de novo, fazendo a alça da xícara. Então, vamos começar com um anel mágico. Posso deixar um tanto de fio aqui para poder costurar a alça da xícara embaixo. Tanto assim. Uns 30 centímetros para garantir. Dou uma volta com o fio sobre o dedo e passo a segunda volta atrás da primeira. Daí aqui puxo a primeira volta para frente. Já faço aqui, posso fazer aqui uma correntinha, aí tiro do dedo e já tá começado ali. Fica os dois fios pro lado esquerdo para lá da minha mão esquerda. E aqui eu faço, deixa eu só puxar um pouquinho mais. Aqui eu faço 6 pontos baixos. Então, esse é o primeiro, 1, 2, 4. Quando eu fizer o quarto, eu posso fechar bem o anel, puxando nesse fio que eu não tô utilizando, que eu vou usar só para costurar. Fecho o anel e faço mais 2, 4. E aqui eu já faço aqui entre aquela primeira correntinha e o primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo, que é para a segunda carreira. Esse aqui eu não vou precisar marcar com o fiozinho, porque ele vai ficando fácil de contar. Então eu fiz o primeiro. Vou fazer aqui o segundo ponto, já na segunda carreira. 2. Sem aumentos. 3. 6. E aqui eu já sigo fazendo em espiral até o final. Por 30 carreiras. Vou subir aqui 30 carreiras retas, sem aumento. Já vou virando assim pra dentro pra ele fechando. Então aqui já ponho no próximo ponto aqui. E assim ele já vai fechando, e a gente vai abrindo ele, vai fechando ele com a parte do direito para fora, parte
do avesso para dentro. Aqui eu não preciso fazer, aqui eu não faço pontos centrados, pontos baixos centrados, faço normal. Só ir virando para fora. Fiz aqui as 30 carreiras e esse fio que eu tinha deixado para costurar a parte de baixo, quando eu tava no começo aqui da alça, eu já passei ele para fora para eu poder costurar. Aqui eu fiz então a última carreira, já cortei o fio, já coloquei o fio numa agulha de costura. Agora, para finalizar essa carreira aqui, eu passo por dentro para firmar, fechar o ponto. E aqui eu vou fazer 6 diminuições, são 6 pontos. Vou fazer 6 diminuições, como se fosse diminuir aqui no meio os pontos baixos. Então eu pego no próximo ponto a alcinha de fora e no próximo a alcinha de fora do ponto também. Agora pego nessa e na próxima. Tenho que fazer 6 desse tipo. E na próxima. E aqui eu puxo bem. Fechou o anel. Esse é o anel mágico invertido ou falso anel mágico. Então ele fechou bem. Aí eu só fecho no primeiro ponto ali. Para fechar o anel mágico, fica bem puxadinho. E aí eu remato aqui nesses pontinhos, bem do próprio anel mágico aqui. Eu passo o fio por dentro para ele ficar bem firme. E aí aqui é só rematar, passar para dentro aqui e sair no meio do anel mágico. Aí já tá bem fechado. Então eu costurei aqui com aquele fio que eu tinha deixado no início, a alça aqui embaixo, entre a 4ª e a 6ª carreira daqui na lateral, a 4ª da lateral, contando aqui onde muda o ponto do ponto normal pro ponto centrado. A 4ª e a 6ª na lateral da alça. E aqui em cima eu vou fazer a mesma costura que lá embaixo, entre a 18ª e a 22ª carreira. Então, na mesma linha aqui dessa que eu costurei embaixo. Então, aqui costurada a parte de baixo, eu marquei aqui com alfinete, na mesma carreira que eu costurei a parte de baixo da alça, marquei o 18º ponto e o 22º ponto com alfinete. Então, eu vou costurar a alça com a lateral dela. A gente desenrola bem aqui o fio, costura a pontinha dela na 18ª carreira e a outra parte mais de cima na 22ª carreira. Daí a alça fica assim, como alça de xícara mesmo. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal e volte também toda quinta-feira, sempre às 17h15 com um novo vídeo.
Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!